dia a todos. Nós estamos aqui representando o grupo de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente da DUFSE, participando desse momento, desse podcast, a professora Ana Bárbara Araújo Nunes, o professor Antônio Paulo Cavalcante, eu, João José Rilo e Filho, o professor José Carlos Alves Barroso, o professor José Carlos Araújo e o professor Paulo César Marques de Carvalho. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma pequena apresentação das nossas linhas de trabalho e, em seguida, a gente vai bater um papo com vocês. Olá, sou a professora Ana Bárbara, sou professora do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, daqui da universidade, e leciono principalmente no curso da Engenharia Ambiental. Minha área de atuação, né, dentro da pesquisa, principalmente é voltado para a área da gestão ambiental, especificamente a área de avaliação de impactos de empreendimentos, né, buscando avaliar metodologias de avaliação, propostas de novos estudos ambientais na área. Na área da extensão, atualmente eu oriento os alunos da empresa Júnior, Ciclo, né, Júnior, que é uma empresa júnior que faz parte do curso da Engenharia Ambiental e da Engenharia Química. Bom dia a todos, meu nome é Antônio Paulo Cavalcante, sou professor do Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, de ATEC, vinculado ao Centro de Tecnologia da UFC. Trabalho como arquiteto e urbanista, trabalho na linha de ensino, na parte de ensino de engenharia, voltada à parte de metodologias ativas, na área de pesquisa, atuando no ramo de cidades sustentáveis, que envolvem as áreas de planejamento urbano integrado, as relações da cidade com diversos atores de cidades inteligentes, e na parte de extensão tem atuado em projetos com a Fiocruz na área de simulação de fluxos para a contagem de endemias. Bom dia, pessoal. Sou o professor José Carlos Alves Barroso, né? Sou do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, assim como a professora Ana Bárbara, mas eu atuo mais na área de parte de tratamento de efluentes, recursos, recuperação de recursos, reuso de água, ali mais ou menos, né, nas atividades pelo Labosan, o Laboratório de Saneamento. Tá? Trabalho em conjunto com o professor André Bezerra e o professor Paulo Igor também no Labosan, e tem o professor Marcos Eric, do IF, também, que trabalha junto com a gente. Dou algumas aulas para engenharia civil e para engenharia ambiental também. Bom dia, eu sou José Carlos Araújo, sou do Departamento de Engenharia Agrícola, do Centro de Ciências Agrárias. Eu trabalho com hidrologia do semiárido e sedimentologia, os processos de erosão e deposição, assoreamento. O meu foco principal de trabalho é a disponibilidade hídrica no semiárido, sob diversos olhares, aí, qualidade de água, mudanças climáticas, impactos da erosão, do assoreamento, por aí vai. E nós trabalhamos no programa de pós-graduação de engenharia agrícola também, com as mesmas linhas de pesquisa, e temos algum trabalho de extensão junto a comunidades rurais, principalmente no sertão central do Ceará. Bom dia, Paulo Carvalho. Ingressei na UFC no século passado, né, 1998, e atualmente sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica. Atuo nos programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da UFC. Minha área de estudo são as chamadas fontes alternativas de energia, notadamente a fotovoltaica e eólica, e planejamento energético, né? E coordeno o Laboratório de Energias Alternativas da UFC, o LEA, em que a gente desenvolve pesquisas relacionadas a esses temas. Bom, eu sou João José Rilo e Filho, sou engenheiro químico de formação, há quase 30 anos professor da Universidade Federal do Ceará, durante muito tempo no Departamento de Engenharia Química, e há uns 6 anos nós criamos o Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológico de ATEC, de modo a permitir a transversalidade das ações dos conhecimentos. Do ponto de vista da pesquisa, tem uma atuação na parte de desenvolvimento de processos e, mais recentemente, a minha área de interesse tem focado em resíduos sólidos urbanos e industriais. No que se refere aos projetos de extensão, nós, juntamente com os alunos, nós criamos, em 2016, um projeto bastante interessante, chamado Escola Piloto de Engenharia Química, onde os alunos desenvolvem ações relativas ao ensino e que eles próprios trabalham temáticas que não são contempladas ao longo do curso.
Também participo, criamos os famosos programas de cooperação internacionais, hoje bastante sólidos no âmbito do Centro de Tecnologia, e leciono, sobretudo, para os cursos de Engenharia Química e uma outra disciplina para os cursos de Química Industrial. Bom, pessoal, então a gente agora vai começar um bate-papo, uma discussão relativa à nossa participação. Vocês observaram que todos temos alguns pontos em comum relativos, além da ciência e tecnologia, principalmente os aspectos relativos ao meio ambiente, seja na parte de água, de efluentes, de resíduos, de energias e gestão ambiental, que hoje permeiam praticamente todas as ações, de alguma forma, na Universidade Federal do Ceará. Então, como forma de dar um mote, né, para o nosso bate-papo, a gente vai começar com algumas perguntas de que forma a universidade, né, sobretudo agora com a nova gestão, trabalhando no famoso tripé de ensino, pesquisa e extensão, poderia pautar essas políticas em ciência, tecnologia e meio ambiente. Então, a gente vai fazer uma rodada com vocês, para que forma a gente poderia, né, logicamente, vocês puderam observar aqui as nossas atuações ao longo desses anos, mas de que forma mais específica a universidade poderia estimular essas ações em ciência, tecnologia e meio ambiente? Bom, eu acho que, Antônio Paulo falando, eu acho que a intenção de podermos dissipar, propagar a inserção da ciência e tecnologia para o público, para a população, nós temos diversas vertentes. Tanto a própria questão dos podcasts, como também debates, seminários, trazer pessoas que são importantes do ambiente, né, da região em que se insere algum dos problemas urbanos, e pessoas que debatam as principais pautas hoje voltadas à ligação da ciência e tecnologia no dia a dia das pessoas. Estava aqui conversando muito com o professor Zé Carlos aqui ao meu lado sobre a questão da tecnologia e sociedade, né? A gente tem uma preocupação muito forte com desenvolver tecnologias, mas desenvolver tecnologias para quem e para quê? Qual o objetivo? A quem nós vamos impactar? Qual vai ser o impacto social dessa tecnologia? Eu acho que pautar esse desenvolvimento com esse vetor é crucial para a gente defender um crescimento sadio da sociedade, um crescimento urbano da sociedade. É isso. Professora Ana Bárbara, uma sugestão, uma forma que a universidade poderia pautar também, aproveitando, por exemplo, as semanas, né, de engenharia que a universidade tem, agora em novembro, do dia 6 ao dia 10, né? Nós teremos a Semana de Tecnologia e também teremos as semanas das engenharias, cada uma com a sua semana, onde já são abordados esses temas, ciência, tecnologia e meio ambiente, e seria uma forma também de divulgar um pouco mais dentro da comunidade acadêmica. O professor Zé Carlos Barroso aqui, né, eu acho que grande parte da tecnologia que a gente desenvolve dentro das universidades, muitas vezes elas demoram muito de chegar até a sociedade, né? Eu, particularmente na área de saneamento, a gente vê muito isso, que a gente acaba desenvolvendo algumas tecnologias relativamente inovadoras, que podem gerar algum benefício muito grande para a sociedade, e isso não chega até eles de forma rápida. Então, acho que uma das conexões que a gente precisa melhorar e precisa levar mais à sociedade é essa parte. Principalmente a parte mais vulnerável, né? A sociedade com baixa renda, que realmente é o que mais sofre aí com a parte de saneamento. Aqui, Zé Carlos Araújo, pegar a deixa do que está sendo falado, principalmente pelo colega Xará aqui. E, por exemplo, eu acho que a universidade poderia estimular se ela tivesse um projeto com um foco único que pudesse aglutinar as pessoas de diversas formações. E eu deixo aqui uma sugestão para a nova administração, que seria a recuperação do açude do campus do PC. Isso envolveria o saneamento, porque o que corre lá basicamente é esgoto, isso envolveria qualidade de água, tratamento, isso envolveria gestão ambiental, a parte, assim, conseguiria envolver os colegas da física que trabalham com nanopartículas para tratamento mais específico. Então, nós temos potencial ali para um excelente projeto. A parte também arquitetônica, a comunidade poder usar
aquele entorno do lago, que é muito bonito. Então, a gente poderia ter uma ação, talvez guiada ou estimulada pela reitoria ou pela administração, de uma maneira geral, que trouxesse um grupo grande de atores para melhorar aquilo como um objetivo, como uma meta, mas que, a partir dali, você poderia fazer um conglomerado de colaborações de ciência e tecnologia. Eu costumo dizer, de modo geral, o professor ele se destaca no ensino, né? Se destaca na pesquisa, mas quando chega no quesito divulgação, a nossa nota é muito baixa, né? Em geral, a comunidade, a sociedade não sabe o que a gente faz e, às vezes, mesmo o público interno da universidade não sabe o que é feito, né? Então, tem vários casos em que alunos ou professores citam trabalhos do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, mas trabalhos feitos na UFC de nível igual ou superior não são citados, né? Porque, às vezes, é pela própria falta de conhecimento do que é feito. Então, eu acho que, como funcionários públicos, isso não é uma força de expressão, estamos a serviço do público, a serviço da sociedade. Nós temos que divulgar melhor, né? Nos fazer conhecer melhor o que é feito. Tá? E eu penso que alguns espaços já existem, têm que ser aprimorados. Eu vejo aí a questão dos encontros universitários, né? Então, em breve teremos os encontros universitários desse ano, então é uma excelente oportunidade para a comunidade vir à universidade, conhecer o que é feito, e os próprios membros da universidade, né? Nós sabemos o que é feito nos outros centros, nos outros departamentos diferentes dos que nós estamos trabalhando, porque necessariamente o desenvolvimento do conhecimento ele passa pelo aspecto, ele atravessa diversas áreas, né? Então, não existe o conhecimento é do departamento tal, ou a área tal é do departamento tal. Isso é uma tolice, né? O conhecimento ele ultrapassa diversas áreas de conhecimento, diversos departamentos, diversas visões. Então, eu penso que a valorização de espaços como os encontros universitários é um primeiro passo importante. Complementando e fazendo uma espécie de sumário do que foi falado, logicamente, esse desafio ele se mostra muito maior diante do período que nós atravessamos, né, tanto com o desgoverno pelo qual nós passamos nos últimos 4 anos e aumentado também pela pandemia. Então, hoje, a grande questão, e foi falado aqui, é a história da motivação. Tá? Então, a nossa universidade, a Universidade Mãe, a principal universidade do estado do Ceará, e foi bem colocado aqui, ela tem o desafio de trazer o conhecimento, de compartilhar, de socializar. O Paulo falou aqui anteriormente que nós trabalhamos sempre com ensino, com nossa matéria-prima, trabalhamos com as nossas pesquisas, mas a extensão, que é levar esse conhecimento para a sociedade e internamente também. Então, fazendo alusão à questão do Pacto do Saneamento, nós hoje temos um grande desafio, né, que até 2033 tentarmos praticamente duplicar a questão do saneamento, né, que tem tudo a ver com água, com esgoto, a redução, né, dos índices de pobreza, tendo como referência até os próprios ODS, e seguramente, né, pelo que já foi alinhado com a nova gestão da universidade, essa iniciativa tem que contar com a participação do maior número de professores e, logicamente, com a participação dos alunos. Lembrando que nós temos, a partir das novas, né, diretrizes curriculares que foram instaladas, hoje praticamente 10%, né, da carga de ensino ela se refere aos programas de extensão. E a gente observa isso muito facilmente, por exemplo, nos cursos da área de saúde, né, que nós temos o campus do PSI, especificamente, nós temos o campus do Porangabuçu, na área de saúde, e temos o campus do Benfica, na área das ciências humanas e correlatas. Mas o campus do PSI, onde a gente tem o Centro de Ciências, o Centro de Tecnologia, o Centro de Ciências Agrárias, ele muitas vezes a dimensão de até, praticamente, congrega vários bairros e tem um entorno bastante representativo. Então, esse é um desafio e, seguramente, para que possa ter êxito representativo, tem que contar com a participação do maior número de docentes. E, fazendo aqui também alusão ao que foi falado, a universidade, ela simbolicamente é o conhecimento universal. Então,
muito além dessa questão de partir, de separar dos departamentos como eles foram concebidos. A gente tem que mudar bastante, né? A gente observa alguns avanços, e aí eu falo também a questão desse departamento que foi criado, de transversalidade, para que a gente possa somar as nossas competências, e muitas vezes a gente trabalha nas nossas áreas de modo mais isolado, quando poderíamos ter um resultado muito mais efetivo. Bom, passando agora para uma outra questão interligada com a primeira, que a gente pudesse discutir um pouco qual é a importância de se discutir ciência, tecnologia e meio ambiente dentro da luta sindical docente. E como eu falei aqui agora há pouco, nesses últimos anos, né, ao longo principalmente do governo federal, da segunda parte, e nos últimos anos, a gente viu uma tentativa de desmobilização. Então, eu queria que a gente discutisse agora no âmbito, né, passando não somente da questão da universidade, um pouco mais especificamente a importância de se discutir a ciência, tecnologia e meio ambiente. Aqui, de certa forma, a gente está fazendo isso pelo nosso sindicato da DUFS, mas como a gente poderia também potencializar essas ações. Eu vou, Antônio Paulo falando, que eu vou reportar nessa pauta especificamente algo que está muito em voga, a questão da tecnologia, a inteligência artificial, o chat GTP, o uso dessas tecnologias para desenvolvimento tecnológico. Bom, muito se tem falado que isso vai remover empregos de diversas áreas, e acreditamos que, por esse momento ser importante, aí o repórter que o João acabou de falar, das DCNs, precisamos manter foco na competência e na habilidade dos nossos alunos. Por quê? Porque isso leva a uma formação melhor desse grupo para o mercado. E a diferenciação nesse ambiente de inteligência artificial, ela se faz diferente à medida que na formação as pessoas não esquecem o seu poderio mental, humano, dentro da inserção do mercado. Eu falo isso porque nós temos a necessidade de desenvolvermos novas tecnologias, mas com aplicação ao mundo real, né? E aí essa vertente ela tem que ser mantida. As pessoas estão muito preocupadas, e aí a área muito evidente do ensino hoje no mundo, por exemplo, a Finlândia, eles aboliram celulares, não estão mais utilizando celulares no ensino, aboliram o ensino tecnológico totalmente, voltaram à inserção e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, nós estamos traduzindo, apertando muito botão e não parando para refletir. Então, isso daí requer que a gente tenha um ensino continuado e reflexivo no processo. Bem, falando um pouquinho mais em relação focado na questão da importância do meio ambiente, acho que é importante que a comunidade conheça também um pouquinho das ações que a própria universidade faz. E eu acho que pouca gente conhece, né? Nós temos um setor específico de gestão ambiental dentro da universidade, e creio que falta um pouco mais de divulgação em relação às ações. Então, dentro da universidade, a gente tem, por exemplo, os nossos problemas ambientais que a gente precisa gerenciar, como a questão dos resíduos de laboratório, resíduos são produzidos dentro da universidade. A questão também do próprio açude de Santa Anastácia, faz parte da nossa, né, do nosso meio ambiente aqui dentro da universidade. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto dentro da universidade. Então, é interessante que a gente sabe que as ações são feitas, né, pelo setor, pela PEGA, que é um setor específico da gestão ambiental dentro da UFC, mas que precisa ser um pouco melhor divulgado para nós sabermos qual o impacto que, como comunidade, nós geramos ao meio ambiente também, né, e buscar soluções para isso. Professor Zé Carlos Barroso aqui, aproveitando para pegar a deixa da professora Ana Bárbara, né? Realmente acho que essa parte, como eu falei anteriormente também, tem muita coisa feita na universidade. E a gente teve a oportunidade de ir lá na PEGA, né, para poder conhecer o pessoal, e tem várias atividades que eles fazem que não são de meu conhecimento, né, não sabia, tudo bem, sou professor relativamente novo na universidade, né, há 1 ano na universidade, mas que outros professores também mais antigos também não tinham essa noção de que isso existia. Eu acho que conseguir trazer isso para levar para a comunidade acadêmica e, posteriormente, até para a comunidade geral, né, de Fortaleza e região metropolitana,
Eu acho que isso é muito interessante, porque eles vão poder vir de fora, entender o que a gente faz, ver como é que a gente faz e valorizar, que foi uma coisa que, nos últimos anos, foi bem desvalorizado, né? As carreiras acadêmicas, o incentivo em pesquisa, em extensão, para eles poderem ver esse retorno, né? Aí eu volto novamente lá, que eu acho que a gente precisa levar isso mais para a comunidade. Acho que se a gente trouxer a comunidade para dentro da nossa luta, né, dentro da universidade, e aí junto com o sindicato para poder apoiar a gente mostra para eles o que a gente faz, e isso vai chegar mais rápido, até mesmo algumas alternativas que a comunidade vai poder dar para a gente. Mas vocês já pensaram em pesquisar tal coisa? Que às vezes não é um problema que a gente enfrenta, não é uma coisa que a gente pensa, né? Então, acho que teria muito a ganhar com isso. Eu concordo integralmente aqui com o que foi dito agora. E eu acho que o sindicato é uma janela para diálogo com a sociedade mais ampla, porque você está conectado com outros sindicatos, o sindicato ele tem que pensar a carreira, mas ele tem que pensar também a educação de uma maneira mais ampla e o país, e acaba interagindo com setores da sociedade que estão fora do nosso convívio do dia a dia, se não for através do sindicato. Então, por exemplo, essa questão que o professor Zé Carlos colocou agora, de você receber uma provocação, um estímulo de debate do que pesquisar, de problemas, partindo de pessoas que estão fora da universidade, eu acho isso fundamental e acho que o sindicato pode ser, sim, uma janela para essa interação, E os temas que a gente está falando aqui são temas que interessam a todo mundo, né? O meio ambiente interessa a todo mundo, as mudanças climáticas interessam, o tratamento do esgoto, a questão da urbanidade, da energia. Então, eu acho que realmente o sindicato pode ser essa porta, essa comunicação da gente com uma parte da sociedade importante. Bom, dizem que as perguntas mais importantes são as óbvias, né? Então, vamos começar aqui a pergunta óbvia. Por quê? Qual a necessidade de uma luta sindical docente? Primeiro, eu entendo que o docente ele tem que se sentir como um trabalhador, né? Um trabalhador qual é a sua função? Servidor público, servir à comunidade, funcionário público, servir ao público. Tá? E de que forma esse serviço é feito? Exatamente na questão de passar o conhecimento, né? Ciência, tecnologia, meio ambiente, entre outras áreas, mas para passar esse conhecimento, primeiro, ele tem que ter uma remuneração justa e tem que ter condições de trabalho adequadas. E aí que entra a questão do sindicato como essa entidade que vai exatamente organizar essas reivindicações, tá certo? E o desafio é grande, com certeza, de passar esse conhecimento básico, é um desafio grande, na medida que, só lembrarmos que há pouco tempo atrás, né, a principal discussão das redes sociais era muita gente defendendo que a Terra era plana, né? Basta lembrar que 500 anos antes de Cristo, no auge da civilização grega, os gregos já haviam provado que a Terra não era plana. Então, nós estamos aqui resgatando uma discussão que há 2.500 anos atrás já havia sido provado o contrário. Tá? Então, veja o tamanho da dificuldade. Então, essa luta, para nós executarmos de forma adequada, temos que ter condições justas, né? E aí que eu vejo a importância da luta sindical. A gente acaba observando que as falas elas vão se completando, elas vão se somando, e um trabalho de desconstrução, de desmobilização, como o que foi feito, né, de uma forma bastante espessa. A gente tem até o próprio exemplo aqui na nossa rádio, um dos canais de comunicação com a sociedade, a nossa rádio universitária. Então, a gente pode aproveitar, deve aproveitar, e foi falado aqui em algum momento que nós não somos da área das ciências, eu não gosto muito dessa divisão da tecnologia, que nós não somos tão bons de comunicação, né, que às vezes as pessoas que têm uma capacidade, entre aspas, melhor, acabam prevalecendo, e o que foi observado desse período desastroso, né, na nossa área, e seguramente a inflexão da curva ela não é imediata. Tá? Então, hoje, a própria universidade, nós estamos trabalhando, a gente observa, né, as condições a que nós chegamos, tudo que a gente já sabe já foi comentado. Então, a importância do sindicato, né, como foi bem colocado, nós que somos um pouco mais antigos na universidade,
bastante ativo nos anos, né, 80, 90, grandes assembleias. A questão do acesso remoto, ele tem dois pontos, né? Ele tem o alcance, né, da informação, mas muitas vezes não tem a questão da mobilização. Então, é um outro momento. Se diz que sempre que o foguete não dá marcha ré, mas que a gente pode e deve a todo momento fazer eventuais correções de rota. Então, foi muito bem colocado aqui essa questão eu sempre falo isso, né? Antes de nós sermos profissionais, professores, engenheiros, arquitetos, cientistas, nós somos cidadãos. E eu acho que a principal função, e acredito, né, por isso que a gente está nessa atividade, é a relevância da educação. Então, nesse aspecto, o sindicato tem um papel preponderante. Então, hoje a gente está no processo de filiação novamente, por tudo que foi colocado. As pessoas não tinham essa noção, né, do coletivo, do todo, do conhecimento universal, como a gente falou. E de uma forma de juntar mais ou menos essas duas falas, eu deixo aqui uma outra questão para a gente discutir rapidamente, né, para poder avançar. Quais seriam as ações mais pontuais, iniciativas que o GT pode propor para que a ciência e tecnologia e o meio ambiente sejam pautados nessa luta sindical e na atuação da DUFSE? Só, digamos, como forma também de complementar, nós... periodicamente nós temos nos reunidos no campus do PSI, que normalmente são por áreas, de forma a trabalhar. O professor Antônio Paulo falou no começo a questão do campus, o professor Zé Carlos também comentou, o professor também, Zé Carlos, falou da questão dos efluentes, a professora Ana Bárbara comentou a questão dos encontros universitários e da Semana da Tecnologia. Nós temos um programa, o CT, que é você, especificamente para os alunos de engenharia, e tudo isso vem na mesma dimensão, que é trazer a sociedade para dentro da universidade. Hoje nós temos, né, o perfil dos alunos, né, tem mudado bastante, e essa que é a função, né, da democratização do ensino, para que a gente possa tentar mudar, e a gente sabe que não é imediato, os índices bastante preocupantes que vêm assolando, e a gente sabe que isso vai se refletir em gerações de 10, 20, 30 anos para frente. Então, eu deixo aqui essa outra, né, ponto para que a gente possa refletir. Quais seriam essas ações e iniciativas que o GT poderia propor? Algumas a gente já discutiu, mas queria que a gente compartilhasse aqui de uma forma pontual, né, para que ficasse registrado aqui através do podcast e que os interessados pudessem também vir a se juntar de uma forma direta, seja os alunos, os servidores e os docentes também. Complementando o que o professor João Rio acabou de falar, tem algumas sugestões, eu ouvindo também os colegas, acho que teríamos que analisar também o egresso da universidade. Ter um acompanhamento do alumni, aquele aluno que concluiu o seu curso, onde ele está, em que ele está trabalhando, em que áreas está atuando, qual a vinculação dele no trabalho que ele realizou, aquele investimento que foi feito nele, qual o retorno à sociedade que ele está dando. Eu acho que isso dá também um desenho de como a gente está conduzindo o nosso ensino, nossa pesquisa e nossa extensão. Será que estamos conduzindo bem? Será que estamos alinhados com a necessidade da sociedade? Certo? Então fica aqui a sugestão. E eu acho o momento que a Bárbara citou dos encontros universitários, o João falou da Semana de Tecnologia, seria um ambiente muito bom para trazermos grandes pautas. O GT podia trazer pautas, provocar reuniões, seminários, apresentações e ter um fluxo contínuo também de aproximação com as mídias. Sinto também a necessidade de um alinhamento com as mídias de forma mais incisiva pela academia. Uma sugestão também, professor Antônio Paulo falando dos egressos, falando dos que estão na ativa dentro da universidade. Acho que um canal também envolvendo os alunos seria através dos centros acadêmicos, né, que também os alunos que já têm uma certa vertente política ali, de bom relacionamento com os alunos, seria uma forma de divulgar também. E em relação à parte dos docentes, né, uma forma também, todos nós fazemos parte de algum departamento, e dentro do nosso departamento a gente pode ser também um multiplicador das ações, né, do GT e convidá-los. Aproveitando para complementar o que a professora Ana Bárbara falou, acho que talvez ela possa até falar melhor depois. O pessoal da própria engenharia ambiental, eles fizeram uma iniciativa a partir do professor Cleiton, né, que é o coordenador atual, de fazer um jornal. E esse jornal ele traz algumas coisas sobre
sobre tecnologias na parte de engenharia ambiental, o que está acontecendo, atualidades. Acho que, nesse momento, a DUFC poderia ajudar também, trazendo pessoas mais conhecidas, né, que têm maior contato, ou facilitando uma via de contato. E, obviamente, né, acho que, como o professor falou também, trazer os egressos, acho que isso traz muito renome para a universidade, né? Então, é uma coisa bem interessante de se fazer. Pois é, isso poderia ser feito, por exemplo, através de um fórum, né? Você poderia criar um fórum que hoje tem a facilidade das mídias digitais, então você poderia, de certa forma, acompanhar essa discussão no dia a dia, através das mídias digitais, mas que houvesse 1 ou 2 vezes ao ano, pelo menos, um encontro mais amplo, não é? Tem campus em Fortaleza, mas também tem vários campi fora de Fortaleza, tem outras universidades, tem a sociedade. Podia-se pensar, tem os egressos, podia-se pensar numa forma de agregar esse pessoal em discussões, em colocações dos resultados dos principais trabalhos, de uma forma dialogada, né? Não de uma forma impositiva, aquele que fala e aqueles que ouvem, mas de uma forma dialogada, que houvesse a fala da comunidade, a fala da sociedade organizada e a fala da universidade, tirando, a partir daí desses encontros, algumas ideias novas. Se as ideias circularem, eu acho que o fórum cumpriria sua função, sem precisar necessariamente se transformar em mais uma tarefa, porque aí vai desmobilizar, porque todo mundo está sobrecarregado. Mas eu penso um ambiente de discussão, de fluxo de ideias. E, a partir daí, cada um encaminha dentro de suas próprias pesquisas e ações de extensão. Com certeza o tema é bastante complexo, né? Não existe uma solução mágica, é algo que deve ser construído, e para ser construído exige o envolvimento dos professores, tá? E envolvimento no sentido de que compreender que numa sociedade democrática, né, essa sociedade que a gente tenta construir, é uma permanente quebra de braço, né? Luta de braço aí por recursos, né? Então, a gente tem uma realidade de um orçamento que é voltado no Congresso, tem o setor do agronegócio que quer dinheiro, tem o setor industrial que quer dinheiro, tem o setor de segurança que quer dinheiro, tem os militares que querem dinheiro, então todo mundo quer dinheiro. E, por último, aparecem as universidades e centros de pesquisa, tá? Então, para isso existe a necessidade de órgãos, de instituições organizadas, né? E aí entra de novo a questão da luta sindical, tá? Para exatamente a disputa desse orçamento, né? Os desafios são grandes. Aqui, por exemplo, nós temos hoje uma constatação que é o baixo número de filiados entre os jovens professores. Nos últimos anos, muitos professores se aposentaram, novos entraram, e a gente vê que existe ainda uma baixa adesão, uma baixa filiação de jovens professores às associações, ao sindicato. Então, isso é uma luta que deve ser feita a partir do momento de conceber, entender exatamente isso. No jogo democrático, e eu acredito que seja uma regra válida, né, quem não estiver organizado vai perder, né? Então, quem não mostrar força, quem não mostrar coesão, vai perder a disputa, e aí, no caso, a disputa do orçamento, para que a base, para que possa se fazer um trabalho minimamente satisfatório para a sociedade. E complementando, para a gente fechar e já encaminhando aqui para o próximo ponto e a finalização, eu gostaria de também colocar a própria essência, né, de ciência e tecnologia, mas, acima de tudo, o meio ambiente é um tema transversal. Eu ministro uma disciplina de engenharia do meio ambiente também, e a gente sempre fala que o meio ambiente, na realidade, pela própria natureza, é uma corruptela mal traduzida, meio, vírgula, ambiente, né? É a mesma coisa, o meio ambiente por inteiro, que é de todos nós, tá? Então, temas como energia, meio ambiente, água, resíduos, alimentos, são temas, né, que estão na ordem, na pauta do dia a dia. E sempre é muito bom olhar para os 17 ODS, muitas vezes considerados utópicos, mas a gente deve ter como orientação.
E eu vou mencionar um que está na ordem do dia, um pouco ligado à minha área, que é a questão do hidrogênio verde, por exemplo, e que a sociedade às vezes se sente tão distante, e nós podemos, enquanto líderes, formadores de opinião, participarmos direta, né, com a nossa presença, ou indiretamente através da formação dos nossos alunos, através de fóruns, através das câmaras de representações. Lembrando que a UFC foi protagonista de dois planos de Fortaleza 2040 e do Ceará 2050. Então é importante que a gente esteja presente e, como foi colocado aqui pelo Paulo, garantir, preservar e sempre defender a democracia, tá? Onde a maioria ela prevalece. Então, a unicidade do sindicato, mas respeitando a questão democrática e de direito. Bom, eu queria agora, para a gente, né, encaminhar para antes da despedida final, como é que as pessoas que estão nos escutando, que vão escutar esse podcast, que possam ter interesse, seguramente, a finalidade, como já foi colocada, é despertar dos jovens, né, de quem está na atividade profissional, a quantidade de pessoas que passaram pela Universidade Federal do Ceará, como a gente mencionou, a nossa universidade primeira matriz que originou, e hoje a penetração, a capilaridade em vários locais do Estado. A gente não pode também deixar de mencionar o êxito na educação do Estado do Ceará, educação primária, sobretudo, com o atual ministro da Educação, o ex-governador Camilo Santana. Então, tudo isso, né, a universidade está lá na ponta, mas a gente precisa, né, dessa alimentação contínua. As pessoas que quiserem, né, se aproximar do GT e participar de reuniões, qual seria a forma de se juntar ao grupo? Bom, acho que, em sequência, João, acho que seria interessante uma mídia que pudesse ser divulgada, e nós temos diversas fontes de divulgação, a própria do sindicato, sediada na Avenida Universidade 2346, do Benfica. Temos o e-mail secretaria@dufce.org.br. Vocês podem entrar em contato com as secretárias atualmente. Os números são 3066-1818 e 99973-5206. Pedimos também que entrem em contato via secretaria para o nosso GT, que podemos orientar vocês também em relação a isso, para a formação de grupos. Uma outra possibilidade seria também contactar, se você conhece ou os professores que estão no grupo aqui, que falaram, ou outros, as professoras e também os departamentos, fazer contato e perguntar, e a partir daí eu acho que fica tranquilo. Pode ir pelo Instagram também, né? Sim. A Dufce Sindicato, lá no Instagram, procurar a gente, os professores, e o próprio site da Dufce também, né? Então, lá no adufce.org.br. A Dufce é um sindicato já presente há bastante tempo, né? E estamos presentes nas redes sociais. Bom, finalmente, foi muito bom, a gente espera que seja bastante frutífero esse nosso bate-papo. Eu queria passar para cada um de vocês para um encerramento, né, uma pequena participação e convidando mais uma vez a todos que possam participar do GT. Agradeço aqui, né, a participação. É sempre bom a gente estar com os colegas e poder falar sobre os temas, né, ciência, tecnologia e meio ambiente, e poder divulgar um pouquinho também a questão das ações do sindicato. Nós temos mensalmente reuniões, né, e quem quiser participar pode contactar via os canais que foram informados, né, o seu interesse de participar do grupo, entrar em contato com a gente, né. Vocês serão bem-vindos, cada um, não especificamente você precisa ser atuante nessas áreas, né, você pode, como um colaborador, como um otimista, né, como um incentivador, fazer parte das nossas ações. Então, não necessariamente você precisa ser da área específica do meio ambiente, trabalhar, né, com tecnologia, né, nossos colegas das diversas áreas aí das ciências humanas, né, das ciências exatas, então chamamos da saúde para que possam vir participar aqui junto com a gente. Eu queria complementar o que a Bárbara falou, que não está restrito a pessoas da academia, né, como ela disse, são pessoas da sociedade em si. Então, tragam as pautas, tragam os problemas que vocês tenham, para que possamos debater conjuntamente, como o João falou,
né, ouvir a população, ouvir os problemas da população e tentar conduzir a soluções, que é esse o nosso papel de retorno à sociedade. Bom, a gente queria agradecer aí também, né, professor José Carlos Barroso aqui, tá? E complementando um pouco, né, eu convido todos a pesquisar sobre a DUFC, né, ver o que ela é, o que ela fez, qual é a história dela, para que ela existe, e aí você vai conseguir se identificar com vários pontos, provavelmente, e talvez isso ajude você a decidir, né, para vir ajudar a gente na luta. Da mesma forma, queria agradecer aí a audiência e a participação das pessoas, dizer da satisfação de reencontrar os amigos, de estar aqui conversando, falando de um tema tão central, que ao mesmo tempo, a ciência e tecnologia. Aqui nós focamos na questão ambiental, mas falando também da luta sindical. Na verdade, a lição que a gente tira é que tem que dialogar, tem que ter tolerância com a ideia diferente e, ao mesmo tempo, dessa forma, fazendo diálogo com tolerância, a gente evoluir, a gente crescer, melhorar a vida de todo mundo que está aqui, dependendo também, em parte, da nossa ação dentro da academia. Bom, eu agradeço aí a todos, né, que estão nos ouvindo, e estamos abertos aí à questão da participação. E só lembrando que, na minha concepção, é impossível separar, né, a discussão de ciência, tecnologia e meio ambiente da discussão política, né? E recomendo aí, se isso não tiver claro para as pessoas, recomendo aí assistir um filme de grande sucesso, né, no cinema, recentemente, que é o filme Oppenheimer, que exatamente trata desse assunto, a impossibilidade de separar a questão científica e tecnológica da discussão política. Bom, também gostaria de agradecer o espaço, né, esperando que a gente possa ter alcançado o maior número de pessoas, e os interessados sempre serão bem-vindos. Lembrando mais uma vez que a Universidade Federal do Ceará, como uma instituição pública de educação, de ensino superior, a nossa responsabilidade é muito grande, e que todas as opiniões faz parte, a divergência, e também, reforçando o que foi dito aqui, a falta de conhecimento leva a situações como que a gente vivenciou e que sempre podem acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos nós que participamos, Ana Bárbara, Antônio Paulo, Zé Carlos Barroso, Zé Carlos Araújo, Paulo Carvalho. Pelo momento, nós estamos na DUFC, nós somos a universidade, mas, acima de tudo, nós somos, né, mais do que professores, engenheiros, arquitetos, profissionais, nós somos cidadãos. Então, eu acho que é sempre isso que norteia a nossa vida. E a política, infelizmente, tão vilipendiada, tão agredida, propositadamente, todos nós, né, somos seres políticos, e acho que é o papel mais nobre. E o sindicato faz isso de uma forma bastante relevante, esperando contar com a maior participação de vocês. Então, obrigado a todos.